A Bíblia é muito complexa, a Bíblia é muito complicada, difícil. Não está na cara, não. Não está na cara. Pronto. Esta é a hora de dizer: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Esta é a hora de uma doutrina influenciar na sua vida, na sua atitude, na sua coragem, na sua ousadia, na sua postura junto às pessoas com as quais você convive. Pode ser no elevador do prédio, pode ser na sala de trabalho. A sua postura. Eu não concordo pelo simples motivo de que a palavra de Deus não apoia movimento tal, ou tipo de igreja tal, seja lá o que esteja sendo discutido. É o momento de decidir: seja Deus verdadeiro, mesmo que isso vá contra as evidências. Botei aspas porque não são evidências de acerto, como já comentei. Segundo exemplo, a Bíblia atesta claramente que é Deus quem elege aqueles a quem Ele salva, e ao mesmo tempo a mesma Bíblia responsabiliza alguém que não foi eleito porque recusou o Evangelho, ou não foi salvo porque não recusou o Evangelho, melhor dizendo. Alguém não eleito, recusou o Evangelho, responsabilizado diante de Deus. Não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus acusa. Muitos crentes dizem, crentes sérios, estou falando agora desses evangélicos de fachada não, de crentes sérios, historicamente protestantes. Incoerência de Deus. Como é que pode? E pior que além de incoerência é injustiça. Como é que Ele elege uns, não elege os outros? Ainda responsabiliza o não eleito, que Ele não elegeu, responsabiliza porque ouviu o Evangelho e não aceitou Cristo. Aí você ouve, pensa, aí Ele apresenta lá uma solução conciliatória para a lógica humana. Já sei, o homem tem livre-arbítrio. Deus colocou sobre todos a condição de livre-arbítrio, então o homem tem plenas condições de aceitar ou rejeitar. Mas é eleição. Deus é que escolhe. Como é que fica isso? Não, a eleição de Deus é outra palavra para pré-conhecimento. Então, quando diz que Deus elege, é só dizer que Deus sabe quem vai usar o livre-arbítrio para escolher ou não ser salvo. É só isso. Eleição é só isso. Tudo bem, você acha razoável a explicação, humanamente lógica, tenta conciliar, é inteligente. Mas aí você vai ler as Escrituras e no seu coração você está vendo aqui, o homem é morto. Como é que um morto tem livre-arbítrio? O senhor quer um copo d'água, seu defunto? Não, agora não, obrigado, mais tarde. Como é que um morto pode reagir? É morto. Aí você fica, de eleição, dizer que é outra palavra para pré-conhecimento. Não, eu vejo aqui que pré-conhecimento é uma coisa e a soberania de Deus ao escolher quem Ele quer, ao escolher Jacó e rejeitar Esaú, porque Ele quis. Aí você começa a estudar e vê, não, eu não estou convencido dessa explicação lá de que a pessoa decide por si só e tal, e que eleição não é eleição, é só Deus saber antes e tal. Não dá. Então na sua mente, na sua alma, se trava uma batalha, um confronto. A sua lógica e a explicação de pessoas que fazem tudo para ajustar essas duas verdades inconciliáveis à mente humana, mas fazem um jeito para conciliar. Isso está puxando você para um lado, é a sua própria lógica humana. E por outro lado, a Bíblia não deixa eu aceitar aquilo. Hora de dizer, seja Deus mentiroso.
Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Só. Ponto final na questão da eleição, da soberania de Deus, na responsabilidade do homem. Acabou. Ah, agora me pego. Me explique como é. Não explico. Eu não explico. Quer que eu chame Calvino? Porque ele não vai explicar também. Quer que eu chame Agostinho? Não vai explicar também. Quer que eu chame Paulo? Você acha que Paulo explicou? Mesmo inspirado pelo Espírito Santo, você acha que Paulo explicou? E se Paulo tivesse explicado e ter essa confusão toda até hoje, nem Paulo explicou. Por quê? Porque você é uma formiga e eu sou outra, e nós somos desprezíveis em nossa inteligência, em nossa capacidade de alcançar essas coisas que só a Deus pertencem, só Ele compreende. Nós não alcançamos, não entendemos. Então não adianta. Para mim foi muito confortável quando comecei a estudar isso. Muitas vezes eu acordava de madrugada para estudar a Bíblia, com 3 meninos pequenos em casa, todo mundo dormindo, escuro. E eu me lembro que eu ficava em casa, antes de ir para o trabalho, rodando na sala. Se alguém me visse ali, filmasse isso aqui, enlouqueceu. Esse endoidou há muito tempo. Um pai de família, acordado às 5 horas da manhã, antes de ir para o trabalho, escuro, com luz acesa, rodando na sala, pensando, quebrando a cabeça e lendo essas coisas, lendo o livro dessa grossura, e lendo, estudando e querendo entender, e essas e muitas outras coisas. Foi um conforto tão grande, não sei se foi um dia exato ou um processo, em que chegou ao ponto de dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu não tenho obrigação de entender isto. A minha responsabilidade não é entender isto, é dizer assim: seja Deus verdadeiro e mentiroso Agostinho, Calvino. Eu vou chocar vocês, mentiroso Paulo, não quando ele está escrevendo a palavra de Deus, porque ele está inspirado pelo Espírito Santo, ele não vai ter um tio fora. Mas tire Paulo dos momentos em que ele estava inspirado, escrevendo a Bíblia, ou pregando, que não era todas as vezes, não sabemos quais as vezes que eram que não eram, mas tire Paulo desta condição absolutamente diferente, Paulo, João, Tiago, todos que escreveram pedaços da Bíblia, tire disso e bote Paulo, diga: Paulo, você é mentiroso também. Ele vai dizer: claro. Aí você chama Isaías, claro, e Davi, coitado, é covardia chamar Paulo do Davi, porque então não adianta. Seja essa turma de teólogos, todos esses gênios aí, os de hoje que conhecemos pelo nome na internet e tal, seja tudo mentiroso, se é para contrastar com o Deus verdadeiro, fiel, com o que ele diz na Bíblia. Fique com a Bíblia. Agora, irmão, eu sei que é fora de moda, é cafona hoje em dia, é politicamente ou religiosamente incorreto, é esquisito, e é daqueles que lê na Bíblia, aí fica. É isso mesmo. Fica até ir para o céu. Então minha sugestão é essa: fique na Bíblia até ir para o céu, porque é para onde você vai. Alguém que fica com a Bíblia o tempo todo, e se sujeita não apenas a gozações, a risinhos, mas se sujeita a prisões, se sujeita a torturas, se sujeita a ser morto, queimado, cerrado ao meio, é porque está ficando com as Escrituras, agarrado nelas. Seja Deus verdadeiro, eu não abro. É isso. A igreja, terceiro exemplo, enfrenta um grave problema e se divide. Aí você fica confuso. Mas Deus não disse que a igreja é um só corpo? O pastor cansou de pregar aqui na igreja. Eu tenho as pregações dele dizendo que a igreja é que é um corpo, e tem a igreja geral de todos os salvos, desde Pentecostes até a volta de Cristo, no arrebatamento. Aí tem a igreja local. Aí ele diz que a nossa igreja local
é para ser unidinha, que Deus quer assim, aí fala, explica. Como é que pode? Aí a igreja local, que é bem unidazinha, é um corpo só, bufo, se divide em dois, e sem falar, quase que os irmãozinhos foram ao tapa. E eu sei de pastor que levou, foi um murro, amigo meu, lá pelo norte, vou dar mais pista não, já está bom, levou um tapa, assim, como se diz, no pé do ouvido. Pronto, e aí como é que fica? Aí o crente olha, como é mesmo? A igreja é uma, é isso aí que eu estou vendo? Aí entra dúvidas, e questionamentos, e querer entender, aí começa a conversar com homens, aí conversa com um, conversa com outro, aí lê um livro, aí lê o outro, aí fica, e vai se entregando a essas dúvidas até esfriar. Tem muita gente que não frequenta a igreja hoje, porque se decepcionou com pessoas, e a culpa é de Deus. Deus não diz que a igreja é uma só, a culpa é de Deus, quer dizer, dizem eles, né? É hora de dizer: Senhor Deus, eu não estou entendendo coisa nenhuma, eu estou chocado, estou confuso. Minha querida igreja se dividiu em bandas, irmãos queridos aqui se acusando, horrível. Eu não sei direito como é isso não, mas eu sei o seguinte: onde há gente, há pecado, onde há gente, há engano, há erro, há falha. E se tu disse que a igreja é um corpo, é. Eu não entendo bem, agora um corpo se dividiu, então são dois semicorpos, ou virou agora dois corpos. Como é que eu vou explicar isso matematicamente, fisicamente, filosoficamente? Para. Fique com a parte da igreja que você concorda, ou vá para outra igreja, não tem problema. Mas, por favor, não se esqueça de dizer assim: Senhor, sejas tu verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, as pessoas com as quais eu conversei não me acrescentaram muita coisa, eu estou mais confuso do que antes, mas tu dizes que a igreja é um corpo só, então ela é. Vou para a próxima igreja, ou continuo nesta banda da igreja, não importa, mas me ajuda a ser fiel e a crer em ti cada vez mais. Quarto e último exemplo: você tem levado a sério a vida cristã em todos os aspectos, em todo o coração, e tudo parece dar errado na sua vida. Aí você conclui o que parece ser óbvio,